Olá, eu me chamo José Luiz Ames. Eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e a Rosana, nós somos terapeutas, nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional e com aconselhamento sistêmico, individual e de casal. E oferecemos essas formas de terapia de modo presencial em Toledo, Paraná, e à distância, utilizando a plataforma do Google Meet. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre a questão das doenças e o seu significado sistêmico. Mais precisamente, o ponto tópico que nós queremos trabalhar com vocês é refletir com vocês até que ponto é pertinente nós falarmos de uma cura das doenças através da constelação. Bem, hoje em dia, existe uma tendência muito forte de dar uma interpretação psicológica para as doenças. Muito embora, em geral, atuem sobre as doenças quadros emocionais, isso não nos autoriza a concluir que a origem e o tratamento das doenças possa ser reduzido às suas raízes psíquicas. Bert Hellinger trabalhou ao longo de seus 40 anos de atuação profissional por inúmeras vezes com doentes e doenças, seja em clínicas e hospitais, seja em seminários, e isso em inúmeros lugares ao redor do mundo. Nestes trabalhos, ele sempre foi muito enfático em demarcar com clareza o campo de atuação da medicina e o campo de atuação da psicoterapia. A doença é uma manifestação física no corpo, e tratar destas manifestações físicas é tarefa da medicina. É isso que Hellinger pensa. Seria, por isso, no entender de Hellinger, inteiramente indevido, inapropriado, pretender curar, por exemplo, um câncer através de uma constelação familiar. O constelador que se propõe a fazer isso praticaria o exercício legal da medicina. Em linguagem mais rasa, faria charlatanismo ao explorar a boa-fé das pessoas. Bem, esclarecido este ponto, podemos voltar nossa atenção sobre a contribuição da constelação familiar no tratamento das doenças. Vejam, muito embora Hellinger tenha deixado muito claro que doença é coisa da medicina, ele insiste, e é isso que ele fez ao longo do tempo, mostrar que a constelação familiar pode contribuir na cura da doença. Nessa tarefa, daquilo que a constelação familiar contribui ou pode contribuir no tratamento da doença, nós podemos distinguir uma dupla contribuição, estreitamente interligada. A primeira contribuição é que a constelação familiar possibilita a identificação das origens psíquicas ou das origens emocionais das doenças físicas. A segunda contribuição que a constelação familiar proporciona no tratamento das doenças é a melhora do quadro físico do doente, justamente graças à intervenção do tratamento dessas questões emocionais ou psíquicas ligadas à doença. O ponto em que a constelação familiar é útil para a cura das doenças é no tratamento das possíveis origens emocionais dos sintomas e das doenças de modo geral. Isto é o que precisa ficar muito claro. É sobre isto, sobre as origens emocionais, sobre as questões psíquicas, sempre associadas à doença, ou em geral associadas às doenças, é sobre isto que a constelação familiar
é eficiente. Quando a pessoa resolve estas questões emocionais associadas à sua doença, muitas vezes também experimenta melhoras significativas no quadro médico da sua doença. A doença, vamos compreender isso, a doença é o mensageiro que traz uma informação a respeito do nosso corpo. Através de uma doença, se manifesta algo que o doente não quer reconhecer. Eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa que se recusa a dar a honra. Por exemplo, a honra ao pai, a honra à mãe, a honra ao parceiro, a honra ao ex-parceiro, entre outros exemplos. Um segundo exemplo. Uma culpa por algo que a pessoa não se perdoa, como, por exemplo, um aborto, um abuso. Um terceiro exemplo. Um limite que a pessoa não admite em sua ação, como, por exemplo, o destino difícil de seu filho. Um quarto exemplo. Um caminho que a pessoa se recusa a seguir, como, por exemplo, uma separação conjugal, como também uma morte. Então, são essas situações que também têm a ver com as raízes emocionais. Em qualquer uma destas e de muitas outras situações, eu apenas dei alguns exemplos, a doença obriga a pessoa a uma mudança de vida e é a esta mudança de vida que ela resiste. Por isso, muitas vezes, o tratamento médico da doença produz um efeito limitado ou não chega a alcançar êxito. Por quê? Porque a pessoa, psiquicamente, emocionalmente, não quer a cura. Porque a cura vai implicar para ela que ela mude alguma coisa na vida dela, como nesses exemplos que eu dei para vocês. Assim, em sua ajuda, o terapeuta se alia ao motivo e ao objetivo da doença. Assim, e porque em seu trabalho o terapeuta procura aliar-se àquilo que está detrás da doença, a raiz psíquica da doença, isto é o motivo, e também o objetivo, isto é, o que a doença quer nos dizer, por ser isso, as perguntas que um terapeuta precisa fazer, entre outras tantas, são estas. O que esta doença quer nos dizer? Quem ou o que quer falar através dessa doença? A serviço de quem ou do que esta doença está? Quem precisa ser trazido de volta ao sistema familiar atual? Qual excluído precisa ser honrado? E assim por diante. Bem, a Rosana vai ampliar agora estas minhas considerações que eu fiz, tomando como referência as situações reais da clínica terapêutica em nossos trabalhos. Olá. Vocês já observaram, a partir da fala do Luiz, de qual a nossa conduta quando nós lidamos com um cliente que chega para nós com um problema de saúde, um sintoma, seja ele algo simples ou algo, né, de um fundo mais grave. Por que nós estamos nos colocando frente a vocês e conversando de que forma nós lidamos versus esse assunto? Porque vocês vão encontrar diferentes posicionamentos, diferentes formas de trabalhar e de pensar esse assunto. Então, essa é a forma que nós conduzimos. Bem, eu pensei em vários casos que nós lidamos com vários clientes, e resolvi falar para vocês a minha história pessoal com relação a um problema de saúde,
né? E hoje, é claro que isso aconteceu faz muito tempo, mas hoje eu retorno naquela época e olho a partir da perspectiva sistêmica, o que aconteceu, o que eu fiz, e literalmente qual a mensagem que um câncer trouxe para a minha vida, o que ele me ensinou, né? E o quanto ele me fez, me dê emoção falar, né? Porque me fez um ser humano melhor. Bom, eu tive um diagnóstico de câncer e era muito jovem, tinha 20 e poucos anos de idade. Mas para que vocês compreendam do que eu vou falar, eu preciso voltar um pouquinho antes de como eu descobri o câncer. E um pouquinho antes, qual era a dor que hoje eu sei que produziu, na minha percepção, esse movimento no meu corpo. Por uma situação da minha infância, a minha mãe se ausentou da minha vida por alguns anos. E por mais que depois ela tenha retornado, e eu nunca tive nenhuma dificuldade de convivência com a minha mãe, no sentido de, né, nós sempre nos damos muito bem, mas eu tinha um ressentimento, uma dor profunda com relação a essa época que ela ficou ausente. E isso, né, seguiu a minha vida fora. Por mais que eu amasse a minha mãe, eu tinha essa profunda dor, esse ressentimento, e isso me impedia de me aproximar dela, principalmente fisicamente, por mais que emocionalmente parecia que estava tudo bem. Bom, enfim, por volta dos meus 20 e poucos anos de idade, né, chegou um novo membro na nossa família, o meu irmão, e ele ainda pequeno, brincando no meu colo, pulando. A minha mãe, como era muito astuta, ela percebia que quando ele estava no meu colo, brincando, eu tinha um movimento no rosto de dor. E nem eu sequer percebia isso, mas ela percebeu. E ela perguntou o que acontecia, me chamou a atenção para aquele sintoma que eu, sinceramente, eu não percebia ele de tão sutil que era. E eu percebi que tinha um ponto no meu seio que quando ele encostava a mão, eu sentia uma agulhada, uma dor leve, mas era um incômodo. Mas ela falou para mim, é importante ir no médico e tal. Minha mãe me deu à luz 2 vezes, né? Porque, por mim, eu jamais teria ido ao médico por causa daquela agulhadinha ali naquele lugar. Eu não teria ido. E eu tinha um outro probleminha no dedo que me incomodava, e ela percebeu que eu não iria no médico por causa da questão do seio. Ela disse, eu vou marcar uma consulta para você ver essa questão no seu dedo que te incomoda. Marcou a consulta, eu fui. Cheguei ao médico, aí eu já cheguei mostrando o dedo. Ele disse, sua mãe comentou comigo que você está com uma dorzinha assim, deixa eu ver, né? Como é? Onde é? O que você sente? E ele falou, aproveitar que você está aqui e vamos tirar essa pintinha aí, porque já que está te incomodando, bem assim. E o dedo, eu saí de lá sem nem remédio para o dedo, para nada, porque ela já havia conversado com ele, já havia informado, minha mãe trabalhava no hospital, então foi assim que eu descobri o câncer. Uns dias depois, ele me liga, né, para dar o diagnóstico, porque ele tinha mandado para biópsia, e eu tinha um tipo de câncer raro, né, numa idade que, não, enfim, tudo era contra a possibilidade de eu ter um câncer, mas eu tinha. Mas, como eu tinha essa dor, esse ressentimento com relação à minha mãe, eu tinha uma certa distância dela. E eu saí de lá do consultório toda forte, fui embora e fui trabalhar e pronto. O primeiro movimento sistêmico, que é claro que eu não tinha esse conhecimento, mas eu fiz ao chegar em casa, é que quando eu cheguei em casa à noite, entrei para dentro de casa, aí desabou a dor, o sentimento. E, claro, a minha mãe já tinha contado para o meu pai, eu sabia que os dois estavam mexidos com isso, mas ninguém falou nada. E eu fui para o quarto deles, né, adulta, e deitei no meio dos dois, na cama, e eu não falei uma única palavra, nem eles falaram uma única palavra, né? O meu pai e minha mãe me acolheram, me abraçaram, e eu fiquei ali e chorei mais ou menos umas 2 horas. E, para mim,
aquele foi um processo muito importante, porque o diagnóstico do câncer, a primeira coisa que ele fez foi me levar de volta para o colo da minha mãe, né? Eu consegui consentir a proximidade com o afeto dela a partir daquele diagnóstico. Ninguém falou uma única palavra. O meu pai só acariciava meu cabelo, a minha mãe me abraçou, e eu fiquei no meio dos dois, até eu recobrar as minhas forças, saí dali e fui para o meu quarto. E depois foi todo o processo, né, de exames, depois o procedimento cirúrgico. E o que o câncer foi me ensinando? Primeiro, me ensinou a humildade de voltar para os meus pais, né? Segundo, me trouxe o que eu tanto num lugar precisava, a percepção de ser amada, né? Quando os meus pais me acolheram e todo o cuidado que a minha família teve, todo o processo que nós passamos juntos, o acolhimento deles, né? Eu me senti acolhida, amada, e eu fui até eles de volta. Terceiro, trabalhou também a minha humildade com relação, porque esse movimento de se afastar dos pais nos deixa nos deixa um tanto quanto arrogantes, né? E eu precisei trabalhar essa arrogância, porque eu precisei de ajuda, eu precisei de dinheiro, eu precisei de carona, eu precisei dos meus amigos, e eu precisei solicitar, não que eu precisasse, porque eles estavam disponíveis. Na verdade, o meu maior desafio foi me dispor a receber, sabe? Eu aceitar me endividar com as pessoas, porque eu tinha grande dificuldade, tá? Então, eu precisei de ajuda e eu tive muita ajuda, né? Era outra época, né? As coisas não eram como hoje. Eu morava numa cidade grande, mas tinha um único oncologista. Todas as pessoas, minha mãe trabalhava no hospital, então ela estava envolvida com a área de saúde, e eu recebi todo o suporte, toda a ajuda que eu precisei, através da minha mãe, do meu pai, e de muitos amigos leais que eu tinha naquela época, e que são pessoas muito preciosas para mim e no meu coração. Então, o câncer me ensinou a ir para os meus pais, me ensinou a humildade, me ensinou o equilíbrio de troca nas relações, porque eu era uma pessoa muito disponível para os outros, mas receber era algo muito difícil para mim. Eu precisei das pessoas, eu precisei solicitar, eu precisei pedir, e eu fiquei endividada. Financeiramente, que não é tão ruim, mas emocionalmente, que era algo muito difícil para mim, tá? E depois de dois procedimentos cirúrgicos, e todo esse processo passado, o câncer me trouxe mais uma questão, que foi, eu comecei a refletir e me perguntar, e se, né? E se essa doença, né, tivesse, né, se eu tivesse sucumbido a essa doença, né? O que eu fiz da minha vida, né? O que eu estou deixando nesse planeta, né? Como eu estou honrando a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Então, essas questões me fizeram guiar a direção que eu estava na minha vida. Me fizeram olhar para aquilo que realmente era importante, que eu estava distraída demais para enxergar. Então, o câncer me trouxe essa reflexão. E depois me trouxe uma outra reflexão que, para mim, é a lição mais importante de todas que eu aprendi. Eu me perguntei, peraí, é uma mentira, né? Eu já estou curada do câncer, ok, né? Mas é uma mentira nós olharmos para a doença como um fim da vida, né? Tudo que cada um de nós que estamos vivos, temos certeza é que nós vamos morrer. E nós não sabemos quando, como, nós não sabemos de nada disso, percebe? E aí me veio a reflexão, eu não preciso de um câncer para, né, perceber que eu posso morrer a qualquer momento, né? Todos nós podemos morrer a qualquer momento. E o que eu posso fazer para fazer valer a pena, tá? E essas reflexões
me fizeram tomar determinadas decisões, que seja a sua melhor versão, aqui, agora, onde você está, com quem você está, do jeito que está, né? Acorde, seja a sua melhor versão com seu pai, se é ele a pessoa que você encontra primeiro, os seus irmãos. Você chega no seu trabalho, seja a sua melhor versão com seus colegas, com seu patrão, com seus clientes, seja a sua melhor versão com seus filhos, seja a sua melhor versão com seu companheiro, sabe? Porque a brevidade da vida, ninguém de nós precisa de uma doença para poder saber que a vida é breve, né? E saber qual é o momento que cada um vai. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando das doenças, mas eu estou contando isso para vocês e desejo que possa fazer com que vocês possam fazer algumas reflexões na vida de vocês também, que uma doença, um sintoma, é só um mensageiro. Ele está querendo nos mostrar algo. E você tem duas alternativas. Ou você fecha os olhos e não olha para nada, né? Ou você toma a decisão de fazer questionamentos, de buscar ajuda se precisar e descobrir o que aquele sintoma está querendo dizer para você, o que aquela doença está querendo trazer para a sua vida. E pronto. Assim, o que muitas vezes pode ser algo horrível, né? Na hora que nós recebemos um diagnóstico, pode ser também a nossa maior lição de vida, tá? Pode nos fortalecer para que a gente faça o necessário para que nós possamos cumprir o nosso papel, a nossa missão, junto às pessoas que nós amamos, junto às pessoas que fazem parte da nossa vida. Nós não estamos em nenhum lugar, em nenhum contexto, por causa de nada. Se você está onde está, você é uma peça importante ali. Você é necessária nesse lugar. E busque simplesmente fazer isso. Seja a sua melhor versão. Como é ser a sua melhor versão? Escolha, né? Dizer um bom dia agradável para as pessoas. Escolha, por mais que você tenha uma dor dentro de você, não transbordar a dor em cima dos seus filhos, em cima do seu companheiro, em cima dos seus colegas de trabalho. Isso é ser a sua melhor versão. Então, o que eu quero dizer é que, muitas vezes, nós podemos até não encontrar a cura da forma que seja o extirpar a doença, tá? Mas, quando nós aprendemos a olhar para o que esse sintoma quer nos trazer, nós vamos, no mínimo, passar por esse processo em paz e com mais dignidade. Eu espero que essa experiência possa fazer com que você possa refletir um pouco mais sobre a sua experiência de vida e se você está passando por uma situação assim. Se aquilo que nós falamos, sobretudo o testemunho pessoal que a Rosana acabou de oferecer para nós, você se identificou com uma situação pessoal de sua vida e precisa de ajuda para encontrar o caminho e para percorrer o caminho, melhor ainda, até para decidir-se a percorrer esse caminho, quer e precisa a nossa ajuda, nós estamos disponíveis. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que está ali mesmo na descrição desse vídeo embaixo, é o WhatsApp pessoal da Rosana, com quem você vai conversar sobre esse assunto. Compartilhe este link do vídeo com seus familiares, com seus amigos, em suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Tudo isso são maneiras com as quais você estará nos ajudando a manter vivo e ativo este nosso serviço de promoção da vida. Muito obrigado e nós esperamos você no próximo vídeo. Até breve.